hoje a gente vai apresentar aí como fazer o upgrade de um banco de dados Oracle no Cloud Service. Quem sou eu, né? Who am I? Eu sou Tamires, eu trabalho na Oracle como consultora, numa unidade especializada em migrações para a nuvem. Tá? Então, migrações, upgrades, etc., é o que a gente faz no dia a dia. Eu estou vendo até aqui o pessoal da equipe, obrigada por participarem. E além de migrações, então, faz muito sentido upgrade, já que muitas das técnicas para fazer o upgrade de um banco de dados envolvem migração também. Então, por que fazer uma migração? Né? Muitas pessoas usam o banco de dados na versão 11, que é a versão que a gente está propondo o upgrade hoje, e não tem nenhum problema. Tá? Mas um dos principais motivos para fazer essa migração é o suporte e o acesso à arquitetura multi-tenant. Então, a agenda de hoje vai ser como funciona o ciclo de vida e os releases dos bancos de dados Oracle. Eu vou dar uma introdução sobre o que é o Database Cloud Service, uma demonstração de como fazer o upgrade do banco de dados. A gente vai tentar começar agora e espero que o processo termine até o final da palestra para vocês verem como é fácil. Eu vou apresentar um guia também para quem quiser fazer essa migração de on-premise ou de XACS com a ferramenta de auto-upgrade. E de bônus, a gente vai conversar um pouquinho sobre arquitetura multi-tenant e opções de downtime mínimo para fazer esse mesmo upgrade, do 11 para o 19. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as versões. Eu percebi durante essa semana que muitas pessoas estavam se questionando sobre qual que é a versão mais atual do banco Oracle, né? Então, a gente tem dois tipos de releases principais no banco Oracle. A gente tem as Innovation Releases, agora, então, com a 20 e a 21, que são consideradas Innovation Releases, é que vocês podem ver aqui embaixo. E nós temos também as Long Term Release. Então, quando a gente lança um software como foi o 11, por exemplo, nós tivemos aqui um período bem maior de Extended Release. Então, o 11 GR2, né? O Release 2 foi lançado lá em 2009 e continua até hoje com o período de suporte sendo atendido aí pela Oracle Cloud. O mesmo acontece, então, para a versão 12, né? Aí a gente teve uma versão um pouco menor, e a versão 18, ela já é uma versão com um período mais curto de Premier suporte. A 19 é o que nós recomendamos atualmente para a produção. E aí nós tivemos a 20 e a 21. Tá? A principal diferença entre uma versão long term e uma versão de innovation é que a versão de innovation permite que você consiga instalar nos seus ambientes de desenvolvimento e também nos ambientes de teste, etc., funções que vão vir na próxima versão long term. E aí você não precisa esperar muitos anos até a próxima liberação para começar a aprender do zero. Você já pode começar a introduzir novas tecnologias que vão estar na próxima versão de long term no seu dia a dia, para os seus desenvolvedores, aplicações, etc. A principal diferença, então, entre elas, além dessa característica de inovação e de ser long term, é que a versão long term vai ter 5 anos de suporte Premier, seguidos de 3 anos de suporte estendido. A versão de inovação, ela não tem suporte, ela tem 2 anos de suporte Premier. O suporte, então, mais especificamente para o 11, vai terminar, isso para os bancos de dados em nuvem, né, DBCS, ou para o XACC, ou para o XCS, no dia 31 de março desse mês agora. Então, além desse período, você pode comprar também o que a gente chama de MDS, que é o Market Driven Support. E Market Driven Support também termina agora em dezembro de 2021. O upgrade para o 19C, então, que é o nosso banco de produção oficial mais atual para esse ano, ele é suportado diretamente da versão 11 na release 2 até a versão 18. Então, todos esses bancos aqui você consegue fazer o upgrade diretamente.
Caso o seu banco seja uma versão mais antiga, então você precisa fazer um step adicional ou usar uma técnica de migração, como o do 10, por exemplo, pode-se usar o Datapump para fazer esse tipo de migração. Então, agora eu vou partir para a demonstração, mas antes vou explicar para vocês um pouquinho do que é o Database Cloud Service. Primeiro, quando a gente tem o console da Oracle Cloud, vocês vão se deparar com essa tela aqui. Eu vou colocar o idioma em português. Então, beleza. Aqui, quando vocês entrarem na Oracle Cloud com o link, que vocês vão se cadastrar, claro, para testar aí, vocês vão encontrar do lado aqui do símbolo da Oracle Cloud um menu. E nesse menu tem uma seção aqui de Oracle Database. Vocês podem ver em visão geral. Aí ele vai te falar quais são os bancos de dados que você tem, quais são as versões, etc. Então, por aqui você tem uma visão macro dos seus bancos de dados na nuvem. Pode ver aqui até autônomos, JSON Database, temos também o MySQL, mas o que a gente está interessado, ele está aqui nessa área aqui. Então, eu criei esse DB System chamado DB System 11. E o que é um DB System? O DB System, ele é um banco de dados Oracle normal, você tem acesso como root, como Oracle, enfim, que já vem tudo provisionado. Então, para criar um sistema de banco de dados, um DB System, eu só preciso selecionar algumas configurações, tá? Pode ser bare metal, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pode ser bare metal, pode ser uma máquina virtual, uma VM, pode ser um Exadata, tá? E aí a gente pode criar o que a gente chama de Exadata Infrastructure, enfim. Então, já no FreeTier vocês conseguem ter acesso a todos esses shapes aqui. Então, basicamente, vocês selecionam um shape que vocês desejam e eles são baseados em uma CPU, mas tem ali a quantidade de memória, enfim, vocês podem ver aqui todas as capacidades de hardware mesmo que vocês vão alocar para esse banco. Depois, vocês podem escolher entre usar a Grid, o OSM, e o Logical Volume Manager, né, o File System. Escolher o total de nós. Então, já no sistema de VM, vocês conseguem ter a opção de usar um Oracle RAP, né, o Real Application Cluster. E aí vocês escolhem o armazenamento disponível. O armazenamento, depois que vocês provisionarem, a gente também pode fazer uma coisa muito legal, que é o scale up e down do storage. Então, vamos supor que quando meu banco nasceu, eu precisava de uma capacidade de 256. Mas agora, eu já tenho uma necessidade maior de espaço. Então, se você alocou com o Grid Infrastructure, vocês podem fazer o scale up do storage em caso de necessidade. Assim, é melhor que a gente só paga pelo que usa, né? Escolher umas chaves públicas, tá? É importante dizer que vocês podem colocar uma bastion na frente. Não necessariamente o banco de dados ele precisa estar sendo acessado por um IP público, tá? Ele pode ficar numa subnet privada para dar mais segurança. Aí a gente pode escolher entre a licença incluída e o Bring Your Own License. Se você já tiver um banco de dados Oracle licenciado, você pode trazer essa licença para a nuvem. Escolher um setup de rede e até selecionar o endereço de IP privado, se você já tiver algum preferido. E aí passar efetivamente para as opções de provisionamento do banco de dados. Então, para banco de dados, vocês vão ter várias versões disponíveis aqui e também tem a opção de software personalizado. No geral, vocês podem selecionar tanto as versões com o latest PSU, que são essas aqui, que vão vir já atualizadas, inclusive o 21.6 está disponível. E aí, por aquelas razões que eu falei para vocês, então a última Innovation Release foi a 20, mas ela não vai estar disponível aqui
porque vai estar sempre a mais recente até a próxima de longo termo. 18, 12, 12.1, 12.2, e se você quiser ter todas as versões entre elas, também dá para selecionar por aqui. Então, escolhendo o banco de dados, por exemplo, ele vai mostrar aqui qual que é a mais recente. A gente pode ver que o 11, ele não vai ter opção para a gente selecionar. E já do 12 para cima, ele vai mostrar a opção do PDB. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso no final da palestra, porque a arquitetura dos bancos de dados 11 para a arquitetura dos bancos de dados 19 são diferentes, né? Aqui na cloud também, inclusive, o multitenant vai passar a ser obrigatório a partir da próxima versão de long term. Então, o 19 é a última versão do banco que vai suportar essa arquitetura não CDB. Você pode escolher como otimizar a sua carga de trabalho, se para processamento de transações ou se para data warehousing, tá? De acordo com a workload que você espera que esse banco tenha. E escolher o período de retenção e o horário em que você quer fazer os seus backups. Além disso, a gente tem opções de character set, o recomendado é manter 32 UTF-8 e a L16 UTF-16, mas você pode selecionar o que for melhor da sua escolha. E aí eu clicaria aqui em criar DB System. Como esse processo demora, eu já otimizei ele, tá? E deixei ele criando. Demorou mais ou menos 2 horas para criar esse DB System. E quando ele fica pronto, essa é essa interface que nós vamos usar. Vou dar um pouquinho de zoom. Então, aqui a gente vai ter algumas informações sobre qual a subnet que eu estou, a VCN, etc., informações de rede. A gente pode selecionar um grupo de segurança de rede para permitir que só um grupo específico de IPs e pessoas tenham acesso àquele DB System. Vamos ter as informações do nó, no caso eu provisionei só com o nó, então é o nó, que é a VM onde roda o banco de dados, que a gente vê por aqui, e o banco de dados em si, a gente consegue gerenciar ele por esse menu. E ele tem alguns processos automatizados, né? Então, por exemplo, a gente poderia restaurar esse banco para um timestamp ou um SCN usando a interface aqui do console, sem precisar logar no servidor e fazer isso manualmente. Nós conseguimos configurar o tempo de retenção e o horário em que esses backups vão ser realizados. E a gente consegue fazer uma outra coisa, que é criar um banco de dados novo a partir de um backup que nós temos desse nosso banco, tá? E aqui pode ser útil para no momento que você quer restaurar dados de um backup anterior e não quer afetar um banco que está em produção, por exemplo, você pode restaurar em um outro DB System, um backup desse mesmo banco num dado período de tempo. Além disso, a gente pode ativar DataGuard aqui pela console e ele cria outro DB System e mantém sincronizado com as configurações que nós escolhemos. E algumas outras funções, né, para a gente poder gerenciar o banco, ver as informações, etc. O importante aqui que a gente vai clicar vai ser atualizações. Então, em atualizações, você vai encontrar todas as opções de upgrade desse banco. Então, para o 19, isso já vem programado automaticamente. Então, dessa versão que a gente está, do 11 para o 19, a gente consegue fazer por aqui. Outra coisa legal é que o patching também é automatizado aqui na Oracle Cloud. Eu não sei se a gente vai conseguir visualizar, porque ele já está pedindo atualização, né? Ele não tem nenhum patch, mas se ele tivesse algum patch para ser aplicado, mostraria aqui e a gente só clicaria do mesmo jeito que nós vamos fazer o processo de upgrade agora. Então, vamos lá, para fazer o upgrade.
atualizações. Escolho qual a versão, tá? Já tenho a 10 aqui. Eu vou colocar para a versão básica para depois usar para a gente fazer um teste de patch. E ele já começou a fazer o upgrade. Eu vou deixar o pré-check para o upgrade. Eu vou deixar ele rodando aqui. E vou responder algumas das perguntas. Quais são os recursos de segurança para o banco de dados que temos no CI? Então, no CI, todos os bancos de dados são encriptados com TDE, tá? Que é o Transparent Data Encryption, obrigatório. Todos os bancos de dados, eles precisam passar por uma chave SSH para o acesso, tá? O que mais que nós temos? A gente também tem opções de Database Vault, de auditoria, tanto do banco quanto do console aqui, se vocês virem, a gente tem uma área de auditoria. Além disso, além do Database Vault, etc., vocês podem também fazer sempre os patches, então, como é muito mais fácil de fazer o patch por aqui, ele já vai fazer isso automático, a chance de ter algum problema no sentido da aplicação de patches é mínima, em relação ao que vocês teriam no on-premise, talvez com mais interferência manual. Além do que, aqui na cloud, a gente também vai ter sempre uma manutenção regular e uma reinicialização do nó. Não sei se respondeu bem a pergunta. Vamos ver se ele já terminou aqui. Então, enquanto ele continua aqui, eu vou passar, então, sobre os pré-requisitos que a gente precisa para fazer esse upgrade. Primeiro, para fazer o upgrade do banco de dados ali, dessa forma que eu mostrei, a gente precisa estar no Linux no mínimo 7, ter o sistema de armazenamento não ser file system, ser ASM, e o banco de dados tem que estar no modo de archive log. Se vocês configurarem lá no console o backup, ele já vai vir automaticamente em archive log, e ele já vai também vir com a política para limpar os arquivos assim que ele fizer o backup automaticamente. Então, o que o Database Cloud permite para a gente é ter um ambiente onde a maior parte das funções que são críticas e também a maior parte das funções que exigem uma manipulação manual grande já estão automatizadas. E aí a atuação do DBA passa a ser mais de checagem e correção de problemas do que efetivamente daquele trabalho mais manual de ficar tomando os backups, revisando logs, etc. Então, isso libera bastante tempo e traz mais segurança para a empresa. Bom, boas práticas para a gente pensar antes de realizar esse upgrade pela console é fazer um backup full manualmente. Tá? Vou mostrar para vocês onde é que a gente poderia ter ido para criar esse backup full. Eu não quis criar para não atrapalhar muito a apresentação. Mas além do backup automático, que é esse incremental que roda aqui sempre, todo no horário que a gente programou, a gente pode clicar aqui em criar backup e criar um backup sob demanda, um backup full desse banco, no momento que a gente quiser, tá? Desde que o DB System não esteja, claro, fazendo um upgrade ou alguma outra mudança grande no banco de dados. E isso permite que a gente tenha um ponto para voltar. Também nós podemos criar, então, usar e criar um banco de dados a partir desse backup que a gente já tem, e depois disso, iniciar nossa janela de upgrade, por exemplo. Tá? O upgrade, ele vai demorar um pouquinho para ser realizado, enquanto ele está sendo realizado, os usuários não podem se conectar. Mas se você parar e tiver um outro banco de reserva, para caso alguma coisa errada, vocês precisem fazer consultas durante o upgrade, etc., então, isso é possível. Outra coisa que é bem legal é fazer um ensaio em um ambiente antes do upgrade, tá? O ensaio nem é sempre para pegar falhas, mas para a gente conseguir pensar no tempo, tá? Então, dependendo de quantos módulos vocês tiverem, o tempo de upgrade vai ser maior ou menor.
E aí, para saber, para poder dar uma resposta para sua área de negócio, de quanto tempo vai levar para fazer esse upgrade, é legal fazer sempre um ensaio, sempre que possível. Assim vocês vão saber o que esperar na hora da janela de migração. Outros pontos de atenção é que depois que esse upgrade terminar, a gente vai precisar mudar o compatible, né, do banco de dados, e aí todo esse passo a gente disponibilizou para vocês em um documento. Então, tudo que eu estou mostrando aqui, vocês conseguem reproduzir na conta gratuita. E para quem não está fazendo esse backup ou esse upgrade num banco de dados em nuvem, tem também a opção desse guia de Quick Start para um upgrade de banco de dados. Esse guia, ele é muito bom, ele tem todas as informações que vocês precisam e também tem as referências, né, relativas a cada step que ele propõe no Oracle Support. Vocês podem encontrar ele em Database Upgrade, Quick Start Guide, tá? Em oracle.com Docs. E ali vocês vão ver, além de screenshots, tem links para vídeos para poder fazer essa atualização. E claro que se você estiver numa versão mais atualizada, por exemplo, se vocês estiverem na versão 12, também tem técnicas de plug e unplug para poder fazer o upgrade do banco de dados. Então, além disso, eu queria bater um papo, então, sobre qual que é a arquitetura multi-tenant, como que funciona, né? E qual é a vantagem de migrar para a arquitetura multi-tenant. Enquanto eu falar, eu vou deixando aqui os QR Codes para vocês escanearem, se quiserem, para pegar o link do documento que a gente mencionou. Tem também o link do grupo no LinkedIn, que tá sempre cheio de novidades, a gente está postando bastante coisa lá. O GitHub, etc. Então, vamos ver aqui. Ó, o nosso banco acabou de terminar, tá? Aqui ele já em cima mostra o suporte Oracle, terminará em breve para fazer o upgrade, etc. Então, a pré-verificação foi concluída com sucesso. Então, o pre-check está feito. Demorou aí poucos minutos, menos de 5 minutos. E para continuar o processo de upgrade, então, basta a gente vir até aqui e clicar em upgrade. Ele vai entrar de novo em fazendo o upgrade. E quando ele terminar, ele vai ser um banco na versão 19, não CDB. O que isso significa? A gente não vai ter pluggable databases nele, tá? Pluggable databases, são PDBs, eles ficam dentro de um container. Então, esse tipo de arquitetura permite para a gente poder fazer migrações muito mais rápido, permite que nós possamos só plugar e desplugar um PDB de um banco de dados. Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados de produção e eu tenho um de homologação. E aí, num dado momento, ou de desenvolvimento. E num dado momento, eu quero transformar aquele banco de desenvolvimento em um banco de produção. Aquele banco vai começar a receber um workload de uma aplicação nova, ou um aplicativo, etc. Para fazer essa modificação, se você está numa arquitetura de CDB, se você tem pluggable databases, você simplesmente traz o pluggable database, descreve ele e leva para a nova casa dele, o novo home, no outro banco. Quando a gente fala de fazer isso numa arquitetura não CDB, que é a do 11, por exemplo, mas outros bancos podem estar no não CDB, você tem que levar toda a estrutura física do banco de dados, né? Então, aí você teria que fazer uma migração completa do banco, ao invés de só usar essa função de plug e unplug. Além disso, quando a gente tem vários PDBs, a gente diminui o downtime para várias funções. Então, quando eu vou aplicar um patch, eu vou aplicar no CDB, eu não vou gerar tanta indisponibilidade. Eu posso atualizar vários bancos de uma vez sem ter tanto problema. Então, a vantagem que a gente ganha vindo para a arquitetura multi-tenant é muito grande. Enfim, bom, fazendo o upgrade aqui, ele vai demorar mais ou menos o mesmo tempo que ele levou no pré-check, uns 10 minutos a mais, aí por experiência, tá? É uma conta não exata, que nem eu falei. Legal fazer o teste, porque depende dos módulos que você tiver. Então, aqui ainda tá fazendo. Enquanto vai fazendo o upgrade, eu vou mostrar mais coisa para vocês.
E, pessoal, se vocês tiverem perguntas enquanto a gente aguarda o banco fazer o upgrade, podem ir me mandando. Então, aqui, que nem eu falei para vocês, que a gente pode criar um banco a partir de um backup full, se ele já tiver. Também é legal que todos o que a gente chama de backup standalone ou backup independente, o compartimento do OCA em que você está. E isso é muito legal, porque você consegue ver qual que é o banco de dados de origem, por exemplo, esse banco DB, que já não existe mais. Eu consigo rodar aqui um comando para criar ele e novamente escolher um novo shape para ele. Então, vamos supor que eu tinha lá uma máquina virtual e agora eu troquei para um bare metal. Então, eu posso vir aqui e escolher a forma, se eu quiser um Dense I/O, por exemplo, selecionar a forma aqui. Ou se tiver uma máquina virtual VM Standard, eu tivesse no shape 2.1, que era o menor. E agora vou colocar esse banco, preciso fazer um scale up. Então eu jogo para cá e seleciono e ele vai provisionar esse banco. Com isso também é possível a gente fazer alguns testes, né? Então é possível que eu faça um teste de upgrade, por exemplo, restaurando um backup antigo do banco de dados anterior, tá? E clique aqui e escolha, por exemplo, fazer ele em 2 nós. Então, são várias possibilidades de coisas que você consegue gerenciar. E tudo isso é automático, né? No on-premise, provavelmente, nós teríamos que contratar um DBA para fazer todo esse trabalho e fazer isso tudo manualmente, né? Então, agora é bem mais fácil, você consegue fazer isso de acordo com a demanda. Todos esses serviços, eles são cobrados pelo tempo de uso, né? Ou você paga pelo quanto você usar. E a partir do momento que você desprovisiona algum dos serviços de banco de dados em nuvem, você para de pagar por eles. Então, é uma ótima coisa. Posso restaurar um backup se eu quiser. Outra coisa que é possível a gente fazer é criar um Exadata Cloud, né? Porque o Exadata geralmente costumava ser uma coisa difícil das empresas terem acesso, e agora com o Exadata na nuvem, o Exadata é um engineered system que ele é otimizado é uma máquina, né, um servidor otimizado para bancos de dados Oracle. Então, por aqui vocês conseguem, sem ter que... Antigamente tinha que ter o espaço no on-premise, tinha que avisar a Oracle, fazer todo aquele provisionamento complexo. E aqui não, aqui tudo fica gerenciado pela Oracle no nosso data center. Além disso, vocês vão encontrar outros sabores, outros flavors de banco de dados aqui também. Então, vocês podem ver o JSON Database, o External Database, Transaction Processing. E o legal é que tem alguns desses recursos que eles são always free. Então, mesmo que acabe o trial de vocês, como, por exemplo, o Autonomous Database, mesmo que o trial de vocês acabe, vocês podem selecionar essa versão aqui de always free e rodar gratuito para sempre. Ele só vai mostrar umas regrinhas depois, né, quando vocês estiverem provisionando, que no caso eu já tenho a minha cota preenchida de always free, mas ele vai dar um tempo de dias e tudo mais, e se você quiser desprovisionar e reprovisionar, pode também. Outras coisas que temos aqui é que também vocês podem provisionar instâncias de compute no Always Free. Então, aí até o Taborda vai mostrar para vocês mais tarde como fazer o servidor de Counter-Strike. Tem outros tutoriais também de como fazer.
mas vocês vão ter sempre gratuito uma cota de VMs aqui na Oracle Cloud também. Então, aqui para criar VMs, nós vamos ter as opções de AMD, que a gente pode colocar de uma forma flexível, né? Escolher o número de cores e o quanto de memória vocês vão querer na máquina virtual. E aí vocês podem tanto fazer escalar para mais ou para menos, dependendo da necessidade. Tem as formas já pré-fixadas, né, com Intel Skylake. E além disso, tem as formas de bare metal. Também tem algumas formas otimizadas para GPU. Uma questão de alta disponibilidade, Lucas. A aplicação de patch é semelhante a on-premise, dá para aplicar rolling node sem disponibilizar ambiente. Sim, Lucas, todos os patches, eles são rolling node automaticamente. Então, não indisponibiliza o ambiente, claro, se você tiver um hack, né? E ele vai começar sempre da mesma forma que a gente fez o upgrade agora também. Ele vai primeiro fazer um pré-check, vai te passar os resultados do pré-check, então ele vai fazer todo o processo vai passar por todos os blocos lógicos e todos os scripts, e depois só que ele vai passar o resumo para você e você decide para aplicar. Então, tanto o patch para o grid infrastructure, se você estiver usando a ASM, quanto o patch de banco de dados é feito em rolling node, sem afetar com máxima disponibilidade, sem afetar tanto os bancos, tá? O meu ainda está fazendo o upgrade aqui. Imagina. João Vitor, consigo começar a utilizar o Oracle Cloud de forma gratuita? Eu tenho que pagar alguma coisa? Não, João, não tem que pagar nada. Além de não ter que pagar nada por vários recursos, então tem o Autonomous Database Always Free, tem as VMs de graça para sempre, que você pode usar, desprovisionar e provisionar, inclusive, tá? Foi uma dúvida que o pessoal perguntou muito para mim, se, eu tenho uma VM, eu crio, ela é Always Free, depois eu posso desprovisionar e provisionar de novo? Pode, eu já fiz várias vezes. Então, além de todas essas coisas, vamos ver um pouquinho sobre... Caso vocês vão provisionar um banco no OCI, por exemplo, vocês vão precisar fazer algumas configurações de rede antes. Vou mostrar aqui rapidinho como a gente faz. Então, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, assim que entrar, é criar uma rede virtual ou uma VCN. Aí vocês podem clicar aqui em criar VCN. Ele já tem algumas coisas automáticas que vai criar para vocês. Acho que eu já tenho uma nesse Cinderblock. Mas aí vocês vão escolher um Cinderblock, que nada mais é do que um range aí de IPs. Podem clicar aqui em criar VCN. Depois de criar a VCN, nós podemos criar uma subnet. Então, eu posso também criar uma subnet que é completa, que ocupa todo o range de IPs que eu tenho ali. Mas também, vou colocar assim, subnet. Já coloco sempre uma sugestão ali embaixo. Vocês podem seguir se for a primeira vez. Tem também boas práticas, depende da arquitetura que vocês tiverem. E aí aqui é o que eu falei, então a gente tem tanto a subnet, que pode ser privada, quanto eu posso fazer o deploy numa rede pública.
Lucas, já vou responder em 1 minuto quando a gente conectar ali de novo. E, Jéssica, as security lists são essas listas de segurança ou security lists são listas que tem aqui eu vou clicar no padrão, tá? Default security list. Eu vou adicionar regras de entrada e saída para o tráfego para o tráfego de rede naquela subnet específica, né? Então, aqui eu posso adicionar, então, por exemplo, eu só quero adicionar uma regra para vir todo o tráfego da internet, eu posso adicionar aqui /0. Ou se eu tenho um endereço de IP específico, vamos por /32. Eu posso adicionar só para só para um endereço de IP específico. Além disso, a gente tem o que a gente chama de security groups. Aí eu vou voltar lá para a tela do DB System. E aí ele vai pedir aqui, ele vai mostrar grupos de segurança. Então aqui eu posso criar um conjunto de regras de tráfego de entrada de rede específico para a entrada e saída, né? Para esse recurso do OCA específico. Então eu posso criar o grupo DBAs, por exemplo, e permitir acesso daquele grupo em todos dos IPs daquele grupo, daquelas máquinas específicas, em todos os bancos de dados ou em alguns que eu selecionar, tá? E a gente pode acompanhar tanto por aqui, ele vai mostrar fazendo pre-grade, ele vai mostrar solicitações de serviço, e a gente consegue acompanhar vendo pela solicitação de serviço, ou dá para acompanhar também conectando no DB System e vendo o log da ferramenta. Aí muda um pouquinho, né? Se for o Exadata, vai mudar um pouquinho o API, o caminho, mas no geral vocês podem acompanhar pelo console por aqui. E também é legal porque vocês vão conseguir ver o tempo em que ele foi iniciado e finalizado, se for um teste, por exemplo, ou para guardar, para ter essa informação depois num futuro upgrade. Claro, a gente tem que levar em consideração que nesse caso a gente está usando uma arquitetura um pouquinho mais antiga, então a gente vai ter essa transformação e se a gente quiser se adequar ao multi-tenant, tem que fazer os outros passos que estão lá no runbook, que seria converter esse banco de dados para um PDB e depois plugar em um novo DB System, um novo CDB com essa opção de multi-tenant, né? Ativado. Eu respondi bem vocês, galera? E além, então, dessa diferença entre multitenant e não multitenant, o 19 ele tem algumas funções diferentes. Então, ele já vai ter, por exemplo, muita gente eu sei que usa o Datapump, né? Então, que você consegue rodar o job Datapump sem gravar efetivamente num dump file, você consegue rodar como um stage, um teste, e ver se vai aparecer algum erro no seu export e corrigir antes de começar a fazer o export de fato. Então, essa é uma função legal quando... Já vi que tem vários ambientes que tem rotinas de export com Datapump e outras rotinas de backup lógico usando essa ferramenta. Então, é bem legal que você consegue corrigir o erro, que geralmente a gente precisava esperar para depois de muito tempo corrigir algum erro. E agora não, vocês podem ver antes, já corrigir, aí na hora que vai rodar o job, já rodar ele de uma forma mais limpa, sem nenhum erro. Tem o 19 também vai ter o Real-Time Statistics, né? Ele vai ter estatística em tempo real do banco de dados, e ele também tem uma função para otimizar os índices. Então, ele pode fazer rebuild de índices, criar novos índices, e se você selecionar a opção, ele pode até dropar índices que estão te causando uma perda de performance maior.
Então, aconselharia vocês a sempre consultarem essas duas notas aqui, a 742.060.1 e essa outra aqui também, tá? Que ela vai ter informação. Essa primeira vai ter, é uma Masternode, vai ter as informações sobre todas as releases e o que está por vir aí nos bancos de dados e quando acaba e inicia. Então, sempre que vocês entrarem lá, vocês vão ver todo esse cronograma, todo esse schedule lá para as releases dos bancos de dados. E na outra, a gente tem os status atuais de cada uma das releases e o que está acontecendo de novo. Vamos ver até... A gente ainda está em 30%. Acho que vai demorar um pouquinho mais do que a palestra, mas é que nem eu falei, vocês vão poder encontrar todas essas informações aqui nos links. Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que estava aqui, inclusive as pessoas que eu vejo que sempre estão entrando. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado.